Nós temos aqui três integrais, uma integral indefinida e duas integrais definidas, ou seja, com limites de integração. Nós vamos resolver utilizando integração por partes. Muitas vezes o método que deve ser utilizado para resolver as integrais não é fornecido pelo exercício. Você precisa saber qual é o método mais apropriado. Porém, aqui é fornecida essa informação. A resolução dessas integrais ela é feita utilizando integração por partes. Ao utilizar a integração por partes, lembre-se da palavra lihat. Ela irá te ajudar na escolha do u. Lembrando que integração por partes nos permite trocar a integral de u dv por u vezes v menos a integral de v du. E a escolha do u é uma das peças mais importantes na utilização da integração por partes. E a escolha do u tem a seguinte prioridade: funções logarítmicas têm prioridade com relação a funções inversas trigonométricas, que por sua vez também têm prioridade com relação a funções algébricas, e terminando nossa lista, trigonométricas e exponenciais. A escolha de u ela deve priorizar as funções que estão acima nessa lista. Em nosso primeiro exemplo, por exemplo, a função algébrica x deve ser escolhida para ser u, sendo que du é a derivada de x igual a dx, e e elevado a 2x dx é o dv. Portanto, dv e elevado a 2x dx, e o v é a integral de e elevado a 2x dx, ou seja, é o que a gente deriva que produz e elevado a 2x. Você pode fazer o cálculo da integral de e elevado a 2x dx em uma folha separada ou lembrar da regra da cadeia ao contrário, o que seria a função a ser derivada que produziria e elevado a 2x dx. Essa função é meio e elevado a 2x. Por quê? Porque a derivada de e elevado a 2x é 2 vezes e elevado a 2x. E esse 2 e esse meio acabam se cancelando, produzindo assim o e elevado a 2x. É muito importante que até aqui você saiba utilizar a regra da substituição ou integração por substituição com facilidade. Portanto, nós temos aqui a nossa substituição das funções x e meio e elevado a 2x por u e por v. Continuando o nosso cálculo, nós ficamos com u vezes v, ou seja, x vezes meio e elevado a 2x, menos a integral de v, meio e elevado a 2x, vezes du, que é igual a dx. Portanto, nós temos aqui x sobre 2 e elevado a 2x, menos, passando esse meio aqui para o lado externo da integral, meio integral de e elevado a 2x dx. Lembrando que nós já conhecemos a integral de e elevado a 2x dx, que é igual a meio de e elevado a 2x. Nós ficamos assim com x sobre 2 e elevado a 2x menos meio vezes meio e elevado a 2x mais a constante, dado que essa é uma integral indefinida. Nós podemos simplificar esses dois termos aqui, reescrevendo-os como 1 sobre 4 e também colocar e elevado a 2x em evidência, ficando com e elevado a 2x, x sobre 2 menos 1 sobre 4 mais a constante. Está aqui a resposta do nosso exercício. Voltando no exercício, o que nós fizemos aqui foi olhar a integral que nós tínhamos e fazer a escolha apropriada para u, sendo que o du é uma consequência dessa escolha de u, e o dv é o que sobra da integral depois que nós escolhemos o que é u. E aí o v também é uma consequência dessa escolha. De u para du, nós derivamos, e de dv para v, nós integramos. Depois disso, basta substituir os valores apropriados na fórmula da integração por partes. Temos aqui o segundo exercício, coloquei aqui a nossa colinha na escolha de u. No caso, funções logarítmicas vêm antes de todas. E aqui nós só temos uma função, que é uma função logarítmica. Portanto, u será igual a ln de x, sendo que du, derivada de ln, 1 sobre x dx. Já o dv é o que resta depois da escolha do u, que no caso é igual a dx. Derivada de x, aliás, derivada de dx é igual a x. Já entreguei a resposta aqui. Temos aqui, então, todos os quatro termos: u, du, dv e v. Dado que essa é uma integral definida, ou seja, existem limites de integração, a fórmula da integração por partes fica um pouquinho diferente. Integral de u dv, que vai de a até b, é igual a u vezes v, variando novamente de a até b, menos integral de v du, também de a até b. Nós ficamos assim com u ln de x vezes v, que é igual a x, variando de e até e ao quadrado, menos a integral de v,
que é igual a x, vezes du, 1 sobre x, dx. Esses termos aqui eles podem ser cancelados. Nós ficamos somente com a integral de dx, que varia de e até a e ao quadrado. Simplificando a integral, nós ficamos com x ln de x, de e até e ao quadrado, menos a integral de e até e ao quadrado dx. E essa integral, claro, ela vale x. E um x que varia de e até e ao quadrado. Realizando as primeiras substituições aqui nesse primeiro termo, nós ficamos com x vezes ln de x, substituindo e ao quadrado no lugar de x, menos substituição do limite inferior, e ln de e. E tudo isso menos substituição agora em x, e ao quadrado menos e. ln de e vale 1. ln de e ao quadrado, pela regra do tombo dos logaritmos, é o mesmo que 2 vezes ln de e. E lembrando que ln de e vale 1, portanto isso aqui vale 2. Nós ficamos com 2e ao quadrado menos e ao quadrado mais e. Cuidado com esse sinal de menos aqui que distribui dentro desse conjunto de parênteses. E nós podemos cortar aqui e com e cortar 1e ao quadrado, ficando assim, resposta final com e ao quadrado. Terceiro e último exemplo, integral de x, seno de x dx, que varia de 0 a π sobre 2. Mais uma vez, uma integral definida. E está aqui a integração por partes para integrais definidas. Tomando como referência o LIAT, a gente vê que a prioridade na escolha do u vai para a função x. Isso porque funções algébricas têm prioridade sobre funções trigonométricas. Portanto, o nosso u é igual a x, sendo que du, derivada de x, é igual a dx, e o dv é igual a seno de x dx. V é a integral de seno, é o que nós derivamos, que dá seno, trata-se de menos cosseno de x. Portanto, nós ficamos com u vezes v, x vezes menos cosseno de x, que varia de 0 a π sobre 2, menos a integral de v, menos cosseno x, ajustando aqui o sinal de fora da integral, ou passando esse sinal para fora, du, que é igual a dx. Aqui a variação também, claro, de 0 a π sobre 2. Portanto, nós ficamos com menos x, cosseno x, que varia de 0 a π sobre 2, integral de cosseno é igual a seno de x, mais seno x, que também varia de 0 a π sobre 2. Fazendo agora a substituição dos limites de integração, nós ficamos com menos π sobre 2, cosseno de π sobre 2, menos 0 vezes cosseno de 0, que claro, é um termo que se anula, mais seno de π sobre 2, menos seno de 0, que também vale 0. Seno de π sobre 2 é igual a 1, cosseno de π sobre 2 é igual a 0, portanto esse termo também se anula e a nossa resposta fica somente 1. Então aqui os nossos 3 exemplos.